Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, no nosso curso de Sistemas Distribuídos. Na semana passada, nós chegamos a ver, mostrar para vocês como era possível criar um pequeno exemplo, de um processamento paralelo, onde era possível ter na mesma máquina a criação de múltiplos processos. Embora isso não seja caracterizado como um sistema distribuído, uma vez que não existem múltiplos computadores ali envolvidos, mas nós temos os princípios básicos de como é possível um processo conversar com outro processo. Tá? E isso é importante para essa questão da aula de hoje, porque hoje nós vamos ver como que os processos cliente e servidores conseguem conversar entre si e as suas múltiplas características, as suas múltiplas propriedades com relação a esse tipo de interação entre os processos clientes e servidores e como isso pode se tornar transparente para o usuário a ponto dele interagir como se de forma totalmente invisível à sua percepção. Tá? Então, isso acontece em múltiplos níveis, e a gente vai estudar essas características e a gente vai estudar essa característica na aula de hoje. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Bom, então, só para a gente ficar claro aí, nós vamos estudar esses três assuntos aqui na aula de hoje, que seriam as aplicações a nível de cliente, tá? As aplicações rodando a nível de servidor, e principalmente a interação entre elas, como que a aplicação cliente pode interagir com essa aplicação servidor. E, finalmente, uma questão que eu vou abordar rapidamente, que mais tarde eu vou falar de forma mais detalhada em próximos vídeos, que é a questão da migração do código entre essas múltiplas máquinas distribuídas. Pois bem, pessoal, vamos ver então como é que funciona. Qual é o entendimento que sistemas distribuídos têm sobre as aplicações a nível de cliente. Bom, então olha só, pessoal. Basicamente, se a gente pensar numa aplicação rodando na máquina do cliente, a gente vai ter duas características importantes aí. Ou a gente coloca muita importância, muito detalhamento em cima dessas aplicações a nível de cliente, tá? Tornando esses clientes mais robustos, mais cheios de importância, a nível de processamento, a nível de armazenamento de dados, ou caminhamos no sentido contrário, onde a gente reduz a importância a nível de cliente e faz com que o servidor, ou seja, a máquina que está remota a esse cliente, ela é que seja responsável por concentrar todo esse processamento e todo esse armazenamento das informações desse cliente. Então, isso vai nos trazer, por exemplo, a duas situações. Ou um cliente, que a gente chama de thin client, que seria um cliente mais magrinho, um cliente menos robusto. Tá? Um exemplo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, desse cliente menos robusto, a gente tem basicamente a função do cliente como sendo um fornecedor de interface para o usuário. Tá? Eu gosto muito de citar um exemplo aqui, que é a aplicação de LTS, conhecido como Linux Terminal Server. Tá? Para quem não conhece essa aplicação, sugiro que vocês façam uma pequena pesquisa aí na internet sobre esse tipo de serviço, que é muito interessante. Eu vou dar aqui uma explicação muito rápida. O LTS, basicamente, é o seguinte, é um serviço onde você tem aqui, deixa eu colocar uma cor aqui, onde você tem um servidor bastante robusto. Tá? De um lado, você tem um servidor bastante robusto, tá? Com grande poder de armazenamento, de processamento. Tá? Então, uma máquina bem capaz aqui de efetuar várias operações e de armazenar grande volume de dados. Ligado a ela, nós temos aqui um barramento
com vários outros terminais, né? Vamos supor aqui que eu tenho um pequeno switch aqui, tá? E ligado a esse switch eu tenho vários outros terminais que nada mais são do que praticamente máquinas muito simples, muito fraquinhas mesmo, cuja função delas é simplesmente fornecer uma interface gráfica, né, para o cliente, teclado, mouse, uma tela, tá? Um pequeno processamento gráfico capaz de mostrar uma interface de computador, tá? Mas toda aplicação que o usuário que está aqui, né? Vamos supor que eu tenho um usuário sentado aqui no computador, tá? Esse usuário interagindo com essa máquina, toda a solicitação que ele faz, por exemplo, abrir um navegador ou abrir um editor, uma aplicação de texto, por exemplo, enfim, qualquer coisa que ele solicite, não vai rodar aqui nesse computador. Tá? Essa solicitação vai ser encaminhada para o servidor, né, o servidor Linux, no caso, né, e esse servidor é que vai rodar os processos responsáveis aqui pelas aplicações de múltiplos clientes. Tá? Isso tudo rodando de forma simultânea. Para o cliente, isso é totalmente transparente no LTS, né? Porque o cliente ele parece que está num computador muito poderoso, mas na verdade não é bem assim. Tá? Esse computador ele é um servidor, esse computador ele é um terminal que a gente chama de terminal burro, né? Um terminal com processamento muito básico, beirando praticamente apenas para mostrar os dados para o cliente. Todo o cálculo, toda a conexão, todo tipo de armazenamento é feito lá a nível de servidor. Tá? Então, esse tipo de conexão é que a gente chama de thin client. Tá? Um cliente extremamente fraco, né? Onde a responsabilidade dos dados elas são feitas a nível de servidor. Obviamente que para que isso tudo funcione, né, é necessário aí uma presença intensa de um middleware capaz, né, de interagir entre o fraco sistema operacional que está rodando aqui a nível de cliente, né, e o sistema operacional que está rodando a nível de servidor aqui. Na verdade, na prática, no LTS, por exemplo, a gente tem uma distribuição Linux aqui muito enxuta, né? Pode ser inclusive um Raspberry Pi rodando um Raspbian, né? Um sistema operacional Linux muito simples. E aqui a gente tem um sistema Linux mais completo, por exemplo. Tá? E a comunicação entre eles é feita exatamente através desse LTS. Né, que seria esse middleware que faz com que os dois sistemas operacionais consigam comunicar remotamente entre os processos, tá? Usando RPC, né, Remote Process Communication, tá? Ou Remote Process Controller, né, para que eles possam interagir remotamente entre os processos que estão rodando no cliente e os processos mais pesados que vão rodar a nível de servidor. Tá? Esse tipo de situação, tá? Esse tipo de migração do sistema para o lado do servidor, né? Sobrecarregando o servidor com essas múltiplas funções, é comumente conhecido aí, tá, pessoal, com um nome chamado de upsizing. Tá? Uma migração que a gente chama de upsizing, que seria exatamente você jogar mais para, quando ele fala para cima aí, né, de up, é mais a nível de servidor, né, a nível remoto. No lado contrário dessa interação entre cliente e servidor, a gente tem o movimento que nós chamamos de downsizing. Tá? Esse movimento de downsizing é exatamente o oposto, né? Aqui, no caso, quando a gente quer fazer um movimento de downsizing para aplicações cliente, a gente gostaria exatamente de tirar desses grandes servidores, desses concentradores, né, de processos e armazenamento, a gente quer jogar a nível do cliente
tá, um pouco mais de responsabilidade sobre processamento e sobre dados armazenados, né? Isso faz com que o cliente ele fique um pouco mais fat, né? Um pouco mais robusto, um cliente mais gordo, né? Capaz de lidar com mais processos e com mais dados a nível dele, tá? Só para vocês terem uma outra exemplificação disso, né? Existe uma tendência hoje com a internet das coisas, né? Que os clientes, vamos supor assim, os dispositivos móveis, eles têm um grande problema, que é a questão da bateria, né? A gente ainda não tem uma tecnologia muito bem desenvolvida para que as baterias tenham uma longa duração, né? Então existe uma enorme tendência de transformar esses clientes móveis, né, cada vez em dispositivos mais thin client, né, para que eles processem menos coisas, armazenem menos coisas, se tornem dispositivos mais simples, né, e com o tempo e com menos processo para eles trabalharem, acaba que esses clientes vão ter a bateria com mais longa duração, tá? Vão ficar mais tempo afastados da tomada. Isso é interessante. Por exemplo, hoje no mercado uma forte tendência, no momento, né, enquanto essas tecnologias de bateria ainda são muito complicadas, existe uma tendência, por exemplo, que dispositivos como esses smart bands, né, que monitoram as biometrias da pessoa em atividades físicas, elas cada vez mais necessitem de estarem conectadas a um outro dispositivo mais robusto, como, por exemplo, o celular, né, justamente para que elas fiquem mais tempo afastadas da bateria, né? Eu me lembro, por exemplo, dos primeiros smartwatches, em que era necessário carregar todo dia, né? Você precisava lá dar carga no seu dispositivo todo dia, diariamente, ou às vezes até mais de uma vez por dia, né? E hoje é comum você ter esses mesmos dispositivos passando semanas e às vezes até um mês afastado da tomada, né? Sem necessidade de fazer uma recarga. Isso é possível porque, evidentemente, esses dispositivos, smartwatches, por exemplo, se tornaram mais thin client, com menos recursos nele, necessitando mais estarem conectados a um outro dispositivo como o smartphone, né? É lógico que isso acaba acarretando uma sobrecarga sobre o smartphone, né? Mas o smartphone, a priori, ele tem mais capacidade de fornecimento de energia do que um simples smartwatch, tá? Então, é um exemplo aí também dentro da internet das coisas, como existe essa tendência, né, para o thin client. Tá? Mas os fat clients ainda existem, são importantes, né, porque eventualmente, principalmente num país como o Brasil, aí já pensando a nível mais robusto, como de computadores, né, a nossa conexão ainda é muito primitiva, né? A gente ainda não tem uma tecnologia de conexão mobile muito eficiente, com grande cobertura. Mesmo a internet fixa nossa ainda é bastante precária comparado com o modelo europeu ou o modelo norte-americano, né? A gente ainda tem uma internet muito primitiva, necessitando que muita coisa ainda seja executada a nível local, né? Não podendo transferir tudo também para acesso remoto. Tá? Quem já comprou aí esses computadores, basicamente computadores com HD muito pequeno, há um tempo atrás era muito comum você comprar um computador barato, um computador muito barato com um armazenamento muito pequeno, 16 GB, né? Deve ter passado por certas situações de desconforto ao usar esse equipamento, porque ele também não tinha espaço de armazenamento interno, o seu processamento era muito pequeno, porque a ideia da construção desse dispositivo era que exatamente você pudesse acessar sempre esses recursos na nuvem. Tá? Mas devido à nossa dificuldade de conexão ainda com a internet, né, mesmo móvel ou local, ainda é precária comparada com outros países, há necessidade ainda de haver, né, clientes mais robustos. Tá?
Beleza. Então, pessoal, essa é a grande diferença aí da interação entre os dispositivos e softwares, né? Peças de softwares remoto, entre os dispositivos e softwares, né, que fazem acesso a esses servidores. Eles podem ser mais fracos, os thin clients, ou mais robustos, né, os fat clients, que aí eles vão ter mais poder de processamento. Essa é basicamente a diferença entre a interação desses clientes e servidores. Pois bem, isso acarreta, tá, pessoal, uma questão importante também, que é a questão da transparência, né? De quão transparente vai ser esse acesso, né? Imagina, por exemplo, que eu tenha lá um thin client, né? Imagina, por exemplo, que eu tenho lá aquele nosso LTSP. Então, eu tenho aqui um servidor, né? Vou mais ou menos redesenhar aqui o que eu fiz no slide passado, só que mais simples aqui, né? Vamos supor aqui que eu tenha, então, alguns clientes conectados a esse servidor, correto? E haja necessidade, por algum motivo, né, às vezes uma necessidade do próprio processo operacional, eu preciso fazer uma atualização de algum software. Tá? Essa atualização, como tudo roda aqui a nível de servidor, tá? Tudo está rodando aqui dentro desse servidor, né? Qualquer atualização que eu vá fazer, ela vai ser feita diretamente dentro desse servidor. Tá? Então, a gente tem uma grande transparência devido à presença desse middleware, né, dentro dessa conexão. Há uma grande transparência a nível de por exemplo, fazer um upgrade em um software ou até mesmo em um hardware, né? O cliente, da próxima vez que ele acessar, como tudo está no servidor, ele automaticamente vai ver o software atualizado, sem a necessidade de interromper aquele acesso para que haja uma migração na sua máquina local. Tá? Então, a gente tem aí, nos thin clients, principalmente, uma facilidade, né, para essa migração que ocorre a nível de middleware, né? As falhas também podem ser tratadas diretamente no servidor, sem que haja necessidade de interação com o cliente, né? Porque, a não ser que seja uma falha de hardware que aconteça a nível local aqui, né? Um dispositivo que deixou de funcionar, ou uma falha interna aqui no Linux instalado dentro desse thin client, né? Mas, a princípio, a grande maioria das falhas que eventualmente podem ocorrer, elas vão estar acontecendo aqui a nível de servidor. Então, as correções dessas falhas também vão ser muito mais transparentes para o usuário, né? E, evidentemente, a gente tem aí uma transparência da replicação de servidores. Caso haja necessidade de haver, né, um segundo servidor aqui, né, o surgimento de um segundo servidor para que haja uma cópia de dados, por exemplo, uma réplica, né, desse sistema seja replicado para um servidor ali, né, você vai ter aí uma facilidade dessa transparência se isso for feito a nível de thin client, né? Pois bem, evidentemente que no caso aqui de replicações, né, isso pode acarretar aí um certo comprometimento. A gente tem que estar sempre atento, né, porque qualquer tipo de sobrecarga sobre o servidor, né, ou até réplicas, cópias múltiplas, né, isso pode acarretar aí a um comprometimento do desempenho. Então, desde que não haja uma sobrecarga enorme a ponto de comprometer o desempenho dos servidores, né, a solução de thin client ela acaba sendo uma boa opção, até mesmo no caso da replicação de dados em servidores, né? Muito mais fácil, por exemplo, do que pedir para o usuário para que ele localmente, né, no caso aqui, ele localmente fique responsável por copiar os dados para um outro sistema, né, como, por exemplo, fazer um backup ou qualquer coisa assim,
Se isso for feito a nível de servidor, né, é muito mais tranquilo e transparente para o usuário. Ok? Então, a nível de transparência, essa é a importância aí dessa relação, né, de aplicações cliente e aplicações servidores, né? Muito bem, vamos dar sequência aqui. Também existe a importância entre essas interações agora, porque até então a gente falou sobre essas interações a nível de cliente, mas a gente também precisa observar essas interações a nível de servidor. Tá? Toda vez que um cliente, toda vez que uma solicitação é feita de uma máquina, de um cliente para uma máquina que vai ser servidora, né? Pode ser aquele Linux Terminal Service, né? O LTS, ou pode ser qualquer outro tipo de serviço, a gente precisa estar atento aí, né? Que tipo de conexão que a gente gostaria que ele estabelecesse com esse servidor. Vai ser um servidor interativo, ou seja, o próprio servidor, o próprio serviço que está rodando aqui vai responder ao cliente, ou vai ser um serviço concorrente, né, com múltiplas threads, com múltiplos processos, né, que vão ser responsáveis por responder a esse cliente. Normalmente, em sistemas distribuídos com processamento paralelo, a gente tem mais essa questão aqui de servidores concorrentes, né? Porque a gente deseja aqui no caso que haja múltiplos, caso haja uma sobrecarga sobre um determinado servidor, isso seja entregue para outros servidores, né? E esses outros servidores que vão ter os seus próprios processos e suas threads é que vão ser responsáveis por responder para esse cliente, tá? Então a gente precisa ver, a gente precisa estar ciente que existem essas duas formas de tratar as requisições dos usuários. Ou o próprio servidor é interativo e ele mesmo já responde, né? Ou ele é multithread, multiprocesso, e isso pode ser passado para outros servidores de forma distribuída, e esses outros servidores vão ser, e outros processos e threads vão ser responsáveis por responder a esse cliente. Ok? Pois bem, ainda do lado do servidor, pensando lá do lado do servidor, existem duas formas aqui importantes, né, para que a gente interaja com o servidor. Ou esse servidor ele funciona a nível de um daemon, né, ou seja, um software que está rodando em background normalmente, né, ele não fica na tela, né, do servidor, mas ele fica rodando por trás do servidor, monitorando as portas de conexão, tá? E cada um desses daemons fica numa porta específica. Por exemplo, o Apache é um exemplo disso, né? Que ele fica sempre escutando, como ele é um servidor HTTP, um servidor web, de páginas web, ele sempre fica monitorando a porta 80 de conexão TCP, esperando que algum cliente mande essa conexão por essa porta específica, né, de acesso web. Tá? E esse tipo de conexão daemon, né, possui uma facilidade de implementação a nível de desenvolvimento, mas para o usuário é menos transparente. Por exemplo, se você quiser acessar um determinado site que não esteja na porta 80, você vai ter que especificar lá qual é a porta de conexão que você está querendo acessar. Por exemplo, vamos sair um pouco também dos serviços, somente os serviços web, né? Quando eu quero usar o torrent, por exemplo, que é um serviço ponto a ponto, mas que tem uma conexão com o servidor, eu preciso abrir uma conexão torrent, eu preciso abrir um aplicativo torrent, porque o aplicativo torrent tem uma porta específica para aquele serviço. Se eu quero acessar uma página, eu tenho que abrir um browser, já é outro software, tá? Porque o browser, como acessa a página web, ele possui uma outra porta de conexão. Então, cabe ao cliente ficar gerenciando essas múltiplas aplicações, tá? Isso gera um trabalho para esse cliente,
né? E isso torna a experiência menos transparente, né? Ele tem realmente a sensação de que ele está acessando um servidor e não que tudo está na máquina dele, né? Que seria o ideal. Mas existe também uma outra forma de fazer essa conexão que nós chamamos da utilização de superservidores. Tá? Esse é mais interessante. A gente acessa uma determinada porta de conexão com aquele servidor, que é de conhecimento de todas as pessoas, e esse servidor é que vai ser o responsável por fazer essa conexão. Tá? É ele que vai realmente determinar para qual porta e para qual servidor eu vou fazer o acesso. Vou pegar um exemplo prático aqui, muito simples, né? Deixa eu acessar aqui, por exemplo, o meu navegador. Então, pessoal, aqui ó, a gente tem o navegador, né? E eu estou numa página do Google usando o Chrome, né? Que é o navegador deles. Poderia ser outro navegador também. Tá? Mas aqui a gente vê exatamente, uma vez que eu faço login lá no portal do Google, né, que seria uma espécie desse super servidor, eu tenho aqui um pequeno ícone aqui com os apps do Google que eu posso acessar. Né? Quando eu clico aqui, abre uma janela, uma aba aqui com múltiplas aplicações que eu posso acessar. Se eu escolher uma aplicação qualquer, como por exemplo podcasts aqui, eu sou encaminhado para um servidor, né, uma página específica que vai me fornecer serviços de podcast. A sensação que eu tive aqui é que eu estou dentro do mesmo servidor, embora a gente saiba a nível técnico que eu fui encaminhado para uma outra máquina, né, ou um outro conjunto de máquinas, que é muito mais provável, tá? Com portas específicas para transferências de multimídia. Então, isso tudo vai ocorrer de forma transparente para mim, tá? Graças à presença desse super servidor que ficou monitorando essa minha interação ali por aquele menu, né? E baseado na minha escolha, me encaminhou para um servidor específico. Tá? Então, essa seria a ideia, vamos dizer assim, mais complexa, né, de acesso a servidores, mas muito mais transparente e muito mais interessante a nível de usuário. Né? A experiência do usuário ela é muito mais tranquila do que ter que abrir uma aplicação de podcast específica para poder ter acesso àquele serviço de podcast. Tá? Então, essa é a ideia exatamente de você ter a presença do super servidor para facilitar essa interação do cliente com os servidores. Ok? Muito bem. E quanto à manutenção dos estados de conexões, né? Basicamente, vocês vão encontrar nesse acesso a nível de servidor três tipos de servidores com os seus tratamentos de estado específicos. Ou sem tratamento de estado nenhum, tá? Onde o servidor simplesmente não registra qualquer informação daquela sua presença por aquele servidor, que é muito incomum hoje em dia, né? Mas ainda existe. Mas existe uma outra aqui que a gente chama de com estado, que é muito mais comum, né? Onde o servidor ele tem a intenção de manter o seu histórico de navegações. Tá? Então, se você entrar, por exemplo, no site da Amazon, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui, né? Ou no próprio site da Google aqui, por exemplo, né? Ele sabe que eu estava ouvindo esse podcast, que eu consumo esse podcast, tá? Então ele já tem essa informação gravada ali, né? Isso é exatamente o estado, tá? Os principais podcasts que eu consumo também estão aqui, né? E o que as pessoas principalmente consomem estão dispostas aqui. Então, isso tem a ver muito mais com o meu perfil de acesso, com as informações das minhas conexões que eu fiz anteriormente e que o portal, no caso o Google, guarda para ele, né?
Isso é muito importante também para o e-commerce, por exemplo, se eu acessar a Amazon aqui, né, ela já sabe, a partir de cookies que eu permiti aqui a instalação, né, e ela já sabe o perfil que eu visualizei, tá certo? Então já sabe quem eu sou, já sabe o que eu costumo visualizar, né, os meus pedidos mais recentes, o que eu comprei aqui, tá? Então todas as informações, a partir das minhas características sociais, a partir das minhas características étnicas, né? E a partir dos meus históricos de busca dentro desse site, ele guarda esse perfil, tá? Para que eu tenha uma experiência mais íntima assim, com esse portal. Tá? Então, isso é a manutenção das conexões, dos estados. Tá? No caso, por exemplo, do HTTP simples, tá, pessoal? Esse protocolo, se a gente criar uma página web simplesmente, o HTTP não tem nada ali que garanta essa persistência da conexão. Você encerrou aquela conexão, aquilo acabou e pronto. Tá? Mas, no caso por que a Amazon consegue manter esses dados mesmo eu desconectando? Porque eu aceitei, né, ou o próprio navegador aceita a presença de artefatos de software que são instalados a nível de cliente, tá, para que você tenha lá um histórico toda vez que você acessar a Amazon, por exemplo, que são os cookies, né, ou outros artefatos que podem ficar armazenados em cache no seu navegador, né, que vão fornecer esse estado a próxima vez que você acessar o portal. Uma coisa que esses grandes provedores também fornecem como serviço a essas empresas é exatamente esse estado. Né? O Google, por exemplo, toda vez que você usa o login do Google, né, ou do próprio Facebook, tá? Essas empresas vendem esse estado de conexão para essas empresas de e-commerce, por exemplo, para que eles, o Google ou o Facebook, armazenem também em suas contas ali, no seu perfil dentro daquele portal, eles armazenem lá as informações do seu histórico de navegação para que essas empresas possam utilizá-los também. É um serviço que a gente acaba contratando, né, em muitos casos sem ler que a gente está fazendo isso. Ok? Muito bem. Para a gente fechar o assunto de hoje, né, vou falar um pouco sobre a migração de códigos. Né? Isso é importante para sistemas distribuídos. Entenda a migração de códigos como a capacidade que a gente tem de levar uma aplicação que está rodando em uma máquina para rodar em outra máquina. Tá? Isso pode ser entre cliente e servidor, ou pode ser também entre servidores distintos. Tá? Então, o objetivo aqui é sempre a melhoria do desempenho. Tá? Então, se eu tiro um processo do cliente e levo esse processo para o servidor, ou migro um processo de um servidor para outro, a gente faz isso objetivando sempre a melhoria do desempenho, e a gente pode colocar aí também como uma ideia secundária a questão da transparência. A gente quer melhorar o desempenho, mas a gente quer manter a experiência de um sistema único para o usuário. Então, essa migração aí, ela precisa sempre respeitar esses dois canais importantes. Né? Um é aumentar esse desempenho. A gente migra para aumentar o desempenho. Né? Mas a gente tem que estar sempre atento ao fazer essa migração, garantir a transparência do uso para esse usuário. Tá? Então, como que é feito essa migração? É sempre o envio desses processos, né? É sempre o envio desses processos para máquinas que são menos sobrecarregadas. Tá? Então, você tem máquinas aí que estão mais ociosas do que outras, né? E essas máquinas que estão sobrecarregadas, elas acabam criando um gargalo para esse desempenho, estragando aí a experiência do usuário. Então, você migra isso para estações menos, né, ou servidores menos atarefados. Tá? Outra coisa que a gente objetiva aí com isso também é a diminuição de troca de mensagens entre as aplicações.
Imagina, por exemplo, né, que eu tenha um sistema de consulta a clientes, enfim, um sistema básico aí de acesso a banco de dados. Tá? E nesse sistema, ele roda a nível de cliente. E o banco de dados está no servidor. Então, toda vez que você acessar uma informação, né, ou quiser fazer um cálculo, alguma coisa baseada nessa base de dados, você vai ter que transitar os dados entre o cliente e o servidor. Tá? Então, há muita troca de mensagens nesse caso. Tá? Seria interessante, né, você, por exemplo, deixar essa parte de tratamento de banco de dados totalmente no servidor. Tá? Então, ele que faz os cálculos, a busca, por exemplo, a média de idade dos clientes, deixa que o servidor calcula isso, porque aí você vai evitar que haja um trânsito de informações. Você não vai ter que buscar as informações do cliente para o seu terminal e ali calcular e depois você obter a resposta. Os dados já estão lá no servidor, então ele mesmo faz esse cálculo e você simplesmente consulta. Tá? Então, isso diminui a troca de informações entre as aplicações cliente e servidor. Tá? E existem dois tipos de mobilidade que a gente pode fazer. Uma primeira mobilidade aqui, que a gente chama de mobilidade fraca, que é a simples transferência de um determinado processo, de um determinado código que está sendo executado, para uma outra máquina. Então, o cálculo, vamos supor, o cálculo está sobrecarregando um servidor. Então, eu vou tirar o cálculo dessa máquina e vou passar para uma outra máquina. Então, aquela segunda máquina, ela vai ser responsável por efetuar todos os cálculos necessários para a minha tarefa. Tá? Mas existe uma segunda forma muito mais sofisticada da gente fazer essa mobilidade, que a gente chama de mobilidade forte. Tá? Nessa mobilidade forte, o código ele é transferido, né, entre máquinas, mas não é simplesmente transferir todo o código para uma segunda máquina. Você tem que transferir também a capacidade de execução de um código. Como assim? Imagine, por exemplo, que você gostaria que uma máquina iniciasse um processo, tá? Ela iniciasse uma execução de um código, e que em determinado momento essa parte do processamento fosse transferida para uma outra máquina. Não é o código sendo executado todo numa outra máquina. É uma parte do código ser executada na segunda máquina e depois, caso queira, ela retorne para a máquina original. Tá? Então, o código pode começar em uma máquina, continuar em outra e depois terminar na mesma máquina. Tá? Então, essa sofisticação, que é a capacidade de transmitir as informações de processamento durante o processamento, é que tornam essa migração muito mais sofisticada e muito mais interessante, né? Porque aí você cria uma granularidade maior, né? Ou seja, uma capacidade de dividir mais essas tarefas, né, entre as unidades de processamento que você tenha distribuídas, né, ao longo da sua rede de computadores, por exemplo. Então, você consegue aí ter um maior refinamento e um melhor aproveitamento dos recursos computacionais que você tem disponíveis. Tá? Então, essa mobilidade forte ela é mais trabalhosa de ser feita, evidentemente. Né? Não basta simplesmente pegar um computador mais forte e transferir tudo para ele. Né? Nós vamos ter que aí regular de acordo com a capacidade de cada máquina, para que cada um faça uma parte da tarefa e essa tarefa seja um processo como um todo, tá? Seja vista pelo usuário como um processo único. Ok? Então, pessoal, esse é o vídeo que eu queria apresentar para vocês hoje. Na próxima semana eu vou apresentar mais alguns dados importantes sobre essa interação entre processos cliente e servidor. Tá? Veja o material de consulta que eu vou deixar junto com esse vídeo disponível no portal, tá? E façam a atividade. Lembre-se do nosso encontro e bons estudos. Boa semana para todos.